Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz nesse Tocantins quente. Que Deus abençoe todos nós unidos na fé nesse dia 15 de janeiro de 2024, em que abrimos o nosso coração nessa segunda semana do tempo comum. Nessa segunda-feira, abrimos o nosso coração para ouvir Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. O vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Viu? Havia uma afirmação de Charles Bukowski, que nasceu em 1920, morreu em 1994, que dizia: as pessoas engolem Deus sem pensar, engolem o país sem pensar, esquecem logo como pensar, deixam que os outros pensem por elas. A gente vai aceitando tudo quanto é ideia de Deus, a gente vai aceitando qualquer coisa que acontece no país, a gente chega um momento, a gente para de pensar e a gente deixa que os outros pensem por elas. A gente deixa que os outros pensem por nós. É muito perigoso no mundo atual aquilo que a gente tem. A gente vive num mundo muito hostil, em uma sociedade cansada, em uma mentalidade meio doentia. O mundo está muito doente. Principalmente o mundo virou... todo mundo está em neurose da opinião. E é difícil a gente enfrentar isso. Às vezes a gente tem que, em nome de poder dar um passo a mais, a gente tem que tomar decisões. E às vezes tomar decisões difíceis, desagradar, entendeu? Desagradar pessoas. Por isso nós somos convidados no decorrer da vida sempre a abrir o nosso coração e pedir a Deus que ilumine e nos proteja sempre, para que a gente não viva na lógica de querer agradar a todo mundo, mas que todos nós tenhamos a consciência de que a minha missão é agradar a Deus e correr o risco de desagradar muita gente aqui. O Evangelho vai nos trazendo isso. A primeira questão que é apresentada para Jesus é a respeito do jejum. Havia uma prática de que dizia que bastava a jejuar uma vez por ano. Hoje em dia a gente, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão, é tempo de jejum. É claro que existem limites para a idade, né? E ao mesmo tempo existem questões de saúde, muitas coisas tem que considerar isso. Mas o jejum é apenas um modo da gente educar, para a gente aprender que a gente consegue viver sem aquilo que a gente acha que é absoluto. Então eu acho que às vezes é absoluto uma comida e eu faço jejum de não comer isso. E aí pronto. Então a gente vai encontrando. Por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não? A resposta de Jesus é muito interessante. Olha, nós estamos num contexto de matrimônio. Nós estamos celebrando o matrimônio de Jesus com a humanidade. É momento de encontro. É momento de festa, é momento de celebração. Tem coisa mais desagradável alguém que está fazendo jejum ir numa festa? É a mesma coisa de um vegetariano ir numa churrascaria. É irritante, a pessoa não vai, viu?
Não vai numa festa se você está de jejum, se você é vegetariano, porque senão você estraga, será uma decepção, um peixe fora d'água, né? Tem gente que não tem desconfiômetro, né? É uma coisa que está faltando muito no mundo, é bom senso e desconfiômetro, né? Não está tendo muito, não. Então nós temos no Evangelho, Jesus diz, nós estamos no contexto do encontro da humanidade com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não dá para jejuar. Não dá para jejuar numa festa de casamento. Não dá para levar alguém que não come carne numa churrascaria. Não dá para a gente ir numa festa se eu não vou poder celebrar e conviver, comer, beber e estar em comunhão com aqueles dali. Por isso, a ausência do jejum dos discípulos de Jesus, porque ali é um contexto de união do divino com o humano. E no segundo momento, Jesus disse assim, olha, não vamos tentar misturar as coisas, não. Não vamos tentar remendar roupa nova, colocar remendo novo em roupa velha, que não vai dar certo, vai rasgar. O vinho novo e odres velhos não vai dar certo, o vinho novo arrebenta o odre velho. Então é melhor a gente não mudar, não é fazer remendo, não é ficar aproveitando. Nós temos o costume de querer fazer remendo de religião. Então eu sou católico, de vez em quando eu vou no Pai de Santo, eu vou no terreiro, eu vou no evangélico, eu vou no centro espírita, eu vou não sei o que, eu leio horóscopo e outras coisas a mais. Viu? Isso aqui a gente chama de remendo, remendo da fé. Viu? E aí Jesus diz, não dá pra gente ficar remendando, não. Não dá essa ideia de que todo mundo é o mesmo Deus, bobagem, não é verdade. O Deus de Jesus Cristo não tem nada a ver com muitos deuses pregados aí por bispos, por padres, pastores, e tantas outras pastoras. Não tem muito a ver, não. O Deus bíblico de Jesus Cristo, ele tem característica muito própria. A preocupação com a vida, a preocupação com a justiça, limitando a ganância econômica, a ganância da vaidade, perdoando mais, acolhendo mais. Então, o Deus de Jesus Cristo tem características muito próprias. E essas características são coisas novas. Por isso, ninguém, até Jesus, teve a ideia de chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Até Jesus, a gente fala, ame o próximo. Mas ninguém teve a ideia de ame e reze pelos seus inimigos. Por aqueles que te perseguem, ame o seu inimigo e reze por aqueles que te perseguem para que se convertam. Não é rezar para você aceitar eles, é rezar para se converter, não é permitir o erro, não é permitir a maldade humana, não é a gente continuar com isso. Por isso Jesus vai dizendo, foi assim, olha, há uma novidade na convivência entre eu e os meus discípulos. Aqui é o Filho do Homem, quando a gente usa a expressão Filho do Homem, quer dizer Deus humanizado. Filho do Homem quer dizer Deus humanizado, é Deus encarnado, Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui é uma união e uma convivência do Filho do Homem com esses discípulos. O jejum é um momento de penitência em que eu preciso melhorar e me converter e mudar. É uma penitência que eu renuncio a algo para oferecer a Deus, ou que eu me educo para que eu não continue dependendo de certas coisas, de certas situações. Por isso Jesus tem essa beleza e essa grandeza para dizer, olha, aqui as coisas são novas. Vocês têm uma prática de jejum que é velha. E o encontro com Jesus não é, por isso a nossa dificuldade de retomar dentro da nossa consciência que a Eucaristia é ceia. E ceia é momento bom, momento de alegria. Não tem nada melhor que você resolver almoçar no domingo no meio de pessoas amadas, queridas e com muita fartura de comida. Não tem nada mais agradável que você ser convidado para uma festa em que você encontra pessoas queridas que gostam de você. Por isso é importante no decorrer da nossa vida a gente ter essa consciência. A gente às vezes quer remendar muito, não dá. Às vezes a gente tem que deixar o velho para lá e trazer o novo para cá. E o novo é aquilo que é o que sempre Jesus diz. A vida só tem sentido na lógica do amor. Apesar que amar dói. Amar dói muito. É muito sofrido amar. Mas é aí que a gente encontra o sentido da vida.
Um abraço e até mais.